Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Hirisson Cavalcante e nesse vídeo nós vamos continuar nossa playlist sobre semântica lexical, falando sobre hiperonímia e hiponímia. Esses dois conceitos devem ser tratados juntos porque são conceitos relacionados e são até reversos. Ou seja, quando nós tivermos um par de palavras em que a primeira for um hiperônimo da segunda, isso também significará que a segunda é um hipônimo da primeira. São conceitos reversos. Então vamos lá falar sobre qual seria a ideia que está por trás do conceito de hiperonímia e hiponímia. A ideia é que o significado do hiperônimo está contido no significado de outra palavra ou outras palavras. Então, uma palavra, um termo, um item lexical será um hiperônimo de outro se o significado deste termo estiver contido no significado de outras palavras. Uma outra maneira de descrever isso é com a ideia de que o hiperônimo é um termo mais genérico do que outros termos, que são mais específicos em relação a ele. Notem que essa segunda definição é mais intuitiva, é mais fácil as pessoas entenderem o hiperônimo a partir dessa segunda definição, mas a rigor ela é muito mais vaga, porque o termo ser genérico ou não ser genérico é algo que também precisaria ser explicado e definido por qualquer tentativa de explicar, de conceituar formalmente hiperonímia e hiponímia. Por isso que existem definições como essa primeira, de que o significado de um está incluído no significado de outro. Mas vamos para exemplos para entendermos do que é que estamos falando quando falamos de hiperonímia e hiponímia. Vamos pensar na palavra móvel. A palavra, em português, móvel. Essa palavra se refere a objetos desse tipo aí. Esse é um dos tipos de objetos que são chamados por esse termo. Mas também, esse outro tipo de objeto aí também é um exemplar de móvel. Esse outro também e esse quarto também. Todos esses elementos aí correspondem a exemplos de objetos que são referidos pela palavra móvel. E existem vários outros tipos, na verdade. Se vocês forem pensar, existem vários tipos de objetos diferentes entre si que recebem esse nome. Mas, em português, poderia ser o caso de que tivéssemos apenas essa palavra móvel para se referir a esses objetos. Mas temos outros termos que são mais específicos e que se referem a cada um dos vários subtipos desses móveis. Por exemplo, objetos desse primeiro tipo são chamados pelo termo mesa, pela palavra mesa. Desse segundo tipo são chamados pela palavra cadeira. Desse terceiro tipo pela palavra estante. E desse quarto tipo pela palavra sofá. Percebam a diferença aqui entre quando estou falando sobre a palavra e quando estou falando sobre o objeto. Nessa situação aí, em que nós temos a palavra móvel, a palavra mesa, cadeira, estante, sofá, nós temos aí uma relação de hiperonímia, no sentido de que móvel, a palavra móvel é mais genérica do que as palavras mesa, cadeira, estante e sofá. Tanto assim que essa palavra abarca mais coisas, abarca tudo o que a palavra mesa abarca, mas abarca outras coisas além desta. A palavra móvel abarca tudo o que a palavra cadeira abarca, mas abarca além desses objetos mais coisas. A mesma coisa, a relação entre móvel e estante. A palavra móvel abarca tudo o que a palavra estante abarca, mas abarca também outros elementos. A mesma coisa com a relação entre móvel e sofá. Dito isso, nessa relação entre móvel e mesa, cadeira, estante e sofá, mesa, cadeira, estante e sofá são justamente os hipônimos. Hipônimos em relação ao termo móvel. Para um outro exemplo, nós temos a palavra felino, que se refere a objetos desse tipo, que não é exatamente um objeto, se você entender objeto como coisa, é um tipo de animal, mas felino também se refere a esse outro tipo de animal, esse outro tipo de animal, esse quarto tipo e outros também. E para cada um desses tipos nós temos palavras diferentes: gato, leão, tigre, leopardo. Nessa situação, então, a palavra felino é o hiperônimo em relação a gato, é um hiperônimo em relação a leão, é um hiperônimo em relação a tigre
e é um hiperônimo em relação a leopardo. Notem, em relação às palavras gato, leão, tigre e leopardo. As palavras, então, gato, leão, tigre e leopardo são hipônimos em relação à palavra felino. Para mais um exemplo, a palavra veículo abarca todos esses 4 tipos de objetos e nós temos palavras diferentes em português para cada um deles. Carro, moto, bicicleta, trem. A palavra veículo abarca inclusive outros termos além desses aí. Então, nessa situação, mais uma vez, veículo é um hiperônimo e carro, moto, bicicleta e trem são hipônimos em relação ao termo veículo. Vamos ver algumas observações adicionais e vamos ver alguns equívocos que as pessoas cometem, às vezes, analisando elementos que supostamente seriam hiperônimos ou hipônimos. Então, uma coisa importante é que o conceito de hiperônimo e de hipônimo é um conceito relacional. Isso significa que uma mesma palavra pode ser um hiperônimo ou pode ser um hipônimo, a depender do que nós estivermos olhando, a depender de com que nós estivermos comparando essa palavra. Então não adianta simplesmente decorar. Não, felino é hiperônimo. Depende. Veículo é hiperônimo. Depende. Hiperônimo em relação a quê? Por exemplo, a palavra felino abarca esses tipos de animais aí, mas a palavra felino designa justamente um tipo de mamífero. E a palavra mamífero abarca todos os felinos e abarca mais outros elementos. Então, a palavra mamífero é um termo mais genérico em relação a felino. Nessa relação, mamífero é um hiperônimo, felino é um hipônimo. E nós podemos pensar em vários outros hipônimos para mamífero. Símio seria um hipônimo em relação a mamífero, equino seria outro hipônimo em relação a mamífero, roedor seria outro hipônimo em relação a mamífero, e mamífero é um hiperônimo em relação a todos esses elementos e provavelmente a outros termos também. Então, nós temos uma situação em que podemos ter uma sequência de vários elementos que são um hipônimo de outro, que é de outro, que é de outro, um hiperônimo em relação a outro, outro e outro. Por exemplo, nessa sequência aí, animal, mamífero, felino e gato, animal, a palavra animal é um hiperônimo de mamífero, a palavra mamífero é um hiperônimo de felino, a palavra felino é um hiperônimo de gato. Da mesma maneira, na direção inversa, gato é um hipônimo de felino, felino é um hipônimo de mamífero e mamífero é um hipônimo de animal. Se você tiver dificuldade para gravar a diferença, qual é o termo exatamente, é hiperônimo ou hipônimo, porque os termos são semelhantes, vocês podem associar com o hiper do início do primeiro termo, hiper associado a super, a ultra, e vocês podem pensar justamente isso, algo que é a mais, algo que está acima dos outros termos nessa pequena escala. Da mesma maneira, nós temos exemplos como veículo, carro e fusca, em que veículo é claramente um hiperônimo de carro e carro é um hiperônimo de fusca. Já na direção oposta, fusca é um hipônimo de carro e carro é um hipônimo de veículo. Uma coisa muito importante e que corresponde a um erro que muitos estudantes cometem é confundir a relação hiperonímia-hiponímia com a relação parte e todo, que são duas relações diferentes, apesar de às vezes ser fácil confundir. Há algumas situações específicas em que é fácil confundir, mas nós não podemos confundir. Por exemplo, a palavra janela não é um hipônimo da palavra casa. Apesar de nós podermos pensar, não, mas casa não abarca a janela? Não no sentido relevante. A palavra casa corresponde a um objeto que é feito de várias subpartes e dentre essas subpartes nós temos o termo janela. Mas a palavra casa não tem como um de seus referentes janela. Nós não usamos casa para nos referirmos à janela. Nós não apontamos para uma janela e dizemos isso é um subtipo de casa. Isso é um tipo específico de casa. Não, isso é uma parte de uma casa. Da mesma maneira, nós podemos pensar, existem termos como filho e existem termos como família. Família é um termo mais genérico do que filho. Não no sentido relevante. Filho
não é um tipo de família. A palavra família não abarca um filho. Nós não apontamos para um filho e dizemos, este é uma família de fulano. Este aqui é a minha família. Não no sentido de que cada filho é uma família diferente. Nós podemos até às vezes apontar para um filho e dizer, ele é família. Mas não no sentido de que cada filho é uma família diferente, mas no sentido de que ele é parte da família. Então a relação entre filho e família é uma relação de parte e todo. Existe uma outra relação também, que é a relação entre filho e pai, por exemplo, em que claramente há uma hierarquia. Nós representaríamos pai acima de filho e avô acima de pai, se fôssemos fazer uma representação hierárquica. Mas essa representação hierárquica tem a ver com origem, mas não tem a ver com o termo ser mais genérico e se referir também. A palavra pai não serve para designar algo que nós estejamos definindo como filho. Então a relação aí não é sequer de parte todo, é talvez de origem. Um se origina do outro. Então isso não é uma relação de hiperonímia e hiponímia. O que nós podemos observar é que a palavra filho é um hipônimo da palavra parente. Então um filho é um tipo de parente. Um pai também é um tipo de parente. Então parente é um hiperônimo de filho e é também um hiperônimo de pai. Outra coisa que podemos apontar é essa relação que existe entre os termos hiperônimos e hipônimos e os seus referentes e os seus significados. Por exemplo, quando estamos falando sobre os referentes do hiperônimo e do hipônimo, teremos uma situação em que os referentes do hiperônimo abarcam os referentes do hipônimo. Já com relação ao significado, nós temos uma situação em que o significado do hipônimo inclui o significado dos seus hiperônimos. Como assim? Vamos explicar esses dois pontos. Então, se estivermos falando dos referentes, os referentes são os seres fora da linguagem, os seres no mundo real ou mesmo no mundo imaginário, que são apontados pela palavra. Então, a palavra veículo tem milhões, talvez bilhões de referentes no mundo. Alguns exemplos dos referentes são esses que estão aí na tela. Cada um desses 4 tipos de objetos são referentes da palavra veículo. Isso significa que entre veículo e carro, todos os seres que são referidos pela palavra carro também são referidos pela palavra veículo, mas, além disso, veículo se refere a mais coisas. Então, o conjunto dos referentes de veículo é um conjunto maior do que o conjunto de referentes de carro. É um conjunto maior do que o conjunto de referentes de moto, de bicicleta, de trem. Se nós fôssemos usar representação de conjuntos, cada um dos hipônimos corresponde a seres que são subconjuntos do conjunto veículo. Mas, se estivermos falando não dos referentes, mas do significado no sentido mais conceitual, da definição desses termos, como é que nós vamos definir uma palavra como veículo, uma palavra como carro, etc., o conceito da palavra carro vai ter que ter alguma relação à palavra veículo. Um carro é um tipo de veículo que... Tararam, tararam, tararam. Então, o conceito de veículo está incluído no conceito de carro, só que o conceito de carro é o conceito de veículo mais informações bem mais específicas que tornam carro uma palavra mais específica. Da mesma maneira, se nós fôssemos definir felino, felino é um tipo de mamífero, etc, etc. Então, o conceito do hiperônimo mamífero está incluído na definição do conceito do hipônimo felino. E vocês podem fazer esse exercício para vários tipos de elementos em que há uma relação de hiperonímia e hiponímia. Vocês vão ver sempre que o hiperônimo se refere a um conjunto maior de seres e o hipônimo se refere a um subconjunto desses seres. Já com relação ao conceito, o conceito do hipônimo inclui o conceito do hiperônimo. Nesse vídeo ficamos por aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Considere se inscrever no canal e se tornar membro.
Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.